Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui é o Jordan. E o Klinger. Nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que voltou a aparecer na mídia. Hoje a gente vai falar sobre profilaxia de raiva. E por que a gente vai falar sobre profilaxia de raiva? Bom, hoje é 8 de setembro de 2023, estamos gravando aqui eu, William, Klinger e Jordan, de São Paulo, capital. E a gente teve essa semana a notícia de que o Instituto Pasteur, aqui da Secretaria de Estado de São Paulo, registrou o primeiro caso de raiva canina na capital desde 1983. Ou seja, voltamos a registrar raiva em um cachorro. O caso aconteceu num bairro aqui em São Paulo, onde um filhote de um animal foi recolhido por um profissional. E esse animal evoluiu com uma doença e depois veio a falecer. Não tem nenhum relato de que alguém tenha desenvolvido a doença até o momento, mas o que a gente sabe é que foi enviado amostras desse cachorrinho pro Instituto Pasteur, e lá eles confirmaram, eles até se assustaram com o resultado positivo, testaram mais de uma vez e de fato confirmou. Então voltamos a ter raiva circulando nos nossos cachorros em meio urbano. Essa é uma dúvida que precisa ser respondida e eles mesmos ainda vão procurar saber, pois a gente ainda vai conversar melhor ao longo do episódio. Existem os tipos de vírus que podem ser transmitidos por cachorros e os tipos transmitidos por morcego. Ou seja, acho que ainda vai ter uma diferenciação, até o momento a gente não sabe qual que é o sorotipo que foi isolado. A raiva, ela vai ser uma encefalite zoonótica causada por diferentes espécies do vírus da família Rhabdoviridae. Atualmente, tem uma epidemiologia de 25 a 150 mil pessoas morram de raiva todos os anos e é uma doença extremamente letal, né? Desde que o paciente desenvolva os sintomas até morrer, pode ir de 2 até 14 dias em média. E como manifestação, a gente vai ter que a raiva ela pode ter duas formas clínicas principais. A raiva encefalítica. A raiva encefalítica é aquela que a gente sempre lembra que é retratada nos desenhos, né? Onde ocorre uma hiperatividade autonômica com a hipersalivação, né? E o paciente ele também vai apresentar febre, hidrofobia e aerofobia, podendo levar até coma e paralisia. São cerca de mais de 80% dos casos vão ser da raiva encefalítica. E menos comum a raiva paralítica, que vai ser a quadriparesia flácida ascendente e coma. Perfeito. E é interessante você falar sobre a clínica, né, Klinger? Porque quando a gente está na graduação, a gente acaba aprendendo mais sobre identificar o risco do acidente, os animais que podem transmitir e como a gente prevenir para que evolua para a doença. E a gente raramente na graduação acaba aprendendo sobre quais são as manifestações da doença, justamente porque a gente não quer que isso chegue a esse ponto. Então é muito mais importante a gente entender, identificar o risco e prevenir do que tratar e identificar a doença depois que ela está instalada, porque é uma doença que tem praticamente 100% de mortalidade. A gente só não fala que é 100% de letalidade porque teve alguns casos anedóticos, né? Teve aqui no Brasil, já teve caso de pessoas que sobreviveram. Já teve um caso, o primeiro caso de sobrevivência foi em 2004, lá em Milwaukee. Até criaram um protocolo de Milwaukee. Mas a gente não quer deixar que evolua para a doença porque, sobreviver ser um caso anedótico é muito ruim, né? Inclusive, dentre os casos que a gente tem registrado, os pacientes que sobreviveram com muitas comorbidades neurológicas. Ou seja, é uma doença que mesmo quando o paciente consegue sobreviver, o que é raro, é exceção, né? Antigamente a gente chega até a falar mortalidade de quase 100%, o paciente fica com tanta sequela e, inclusive, a gente já tem profilaxia, tem medidas para se tomar antes. É nisso que a gente vai focar, porque é isso que faz mais sentido nesse momento. Exatamente. E aqui a gente estava falando de São Paulo, né, a respeito do cachorro, que depois de vários anos foi identificado, mas é importante ressaltar que no Brasil existe ainda alguns casos de raiva humana mesmo. São casos esporádicos, não é muito comum. Uma revisão recente que avaliou dados de 2000 até 2017, avaliou o perfil de 188 casos, né, que foram os casos notificados aí de raiva humana. 66% desses pacientes eram homens, 67% viviam em área rural e quase metade aí das pessoas tinham menos de 15 anos. Então tem esse fator epidemiológico importante. A gente sabe que
crianças, pessoas mais jovens ali, assim, não sabe, ao mexer com o cachorro, tem mais chance de receber algum tipo de mordida. Ou até mesmo mexer com o morcego, né? Que também é um transmissor. E a maior parte dos casos ocorreram no Nordeste, com Maranhão sendo o estado com o maior número de casos, seguidos do Pará e do Ceará. Tá? E aqui no Brasil, os principais casos foram de cachorro, seguido por morcegos, macacos e gatos, respectivamente. Então, assim, agora vamos falar sobre a patogênese, né? Como que essa doença ocorre, e é interessante a gente entender isso para a gente entender também a gravidade do acidente. Então, algumas variáveis são importantes para a gente avaliar o risco de desenvolver a doença. O inóculo viral é algo muito importante. A presença de saliva no local do inóculo também é algo muito importante. Tanto é que um paciente que recebe uma mordida e está usando uma calça grossa tem menos chance de desenvolver quando a pessoa não está usando nada, ali na pele crua mesmo. A localização é um outro fator muito importante. Lesões de extremidades e na face são mais graves, justamente por ter mais terminações nervosas. Esse vírus é um vírus que, como o Clint já falou, é um vírus neurotrópico, né? Então ele tem afinidade aí pelas terminações nervosas. Depois que ocorre a inoculação direta do vírus, existe uma replicação local que demora um certo tempo, dando tempo da gente, na hora de falar de profilaxia, observar o cachorro para ver se tem indicação ou não de vacinação ou de sorovacinação. E após atingir a medula, né, esse é o grande problema, virtualmente todos os neurônios são afetados. A partir desse momento, a efetividade da profilaxia deixa de existir. E o vírus ele tem um tropismo ainda maior para algumas regiões do cérebro, por exemplo, o núcleo rúbreo e o mesencéfalo, que são áreas que, quando lesionadas, sabidamente causam agressividade. Por isso que tem esse nome de raiva humana. 80% dos casos, como o Clint já falou, vai ter aquela forma encefalítica, e o resto aí vai ter mais aquela forma paralítica, que até confunde com algumas outras doenças, tipo a síndrome de Guillain-Barré. Tá? Então, agora que a gente entendeu como que se acontece a patogênese, uma coisa que eu acho que é interessante falar é o período de incubação também. 25% dos pacientes que vão desenvolve a doença em menos de 30 dias após a exposição, mas aí a maior parte das pessoas que desenvolvem, cerca de 50%, demoram de 30 a 90 dias para desenvolver a doença, e tem até alguns casos relatados de 19 anos. Então, o paciente teve um acidente e só 19 anos depois foi desenvolver a raiva humana. Então, a gente consegue ver que é algo bem variável, mas geralmente demora aí pelo menos uns 30 dias, cerca de 30 dias para desenvolver. Existem alguns relatos na literatura de um período médio de 45 dias. Basicamente, isso vai se diferenciar pela quantidade de inóculo, pelo grau de ferida, ou seja, se você tiver uma ferida onde tem muita exposição do vírus, tem muita exposição neural, ou seja, geralmente uma lesão mais grave, onde você consegue inocular mais vírus, o período de incubação vai ser menor e, por consequência, a chance da doença evoluir em gravidade também é maior. Vale lembrar que, inclusive, assim, é um vírus tão trópico pelo sistema nervoso central, né, que você não chega a ter viremia. Se você for dosar ele no nosso sangue, num primeiro momento você não vai encontrar ele. Ele entra pelo sistema pelas terminações nervosas, vai para o sistema nervoso central e depois ali ele passa para o sistema ganglionar, ou seja, que daí nesse momento a gente vai começar a encontrar o vírus em saliva. Por isso que quando algum animal morde, a gente já parte do pressuposto que o vírus já está circulando ali, porque já deu tempo da doença ir para o sistema nervoso central e dali passar para as glândulas salivares, e mesmo que o animal às vezes pareça tudo bem, a chance dele já estar desenvolvendo a doença nos próximos 2 a 5 dias já é muito grande. Então, a gente pode começar a falar agora sobre como que a gente vai fazer essa profilaxia pós-exposição. Tá, né? Mas antes de saber isso, Klinger, vai ser bem útil, eu quero saber que bicho, afinal, que transmite raiva, né? Pra gente já entender quais são os animais que dividem. Eu acho que didaticamente a gente pode separar entre espécies urbanas e não urbanas, né? Eu acho que quando a gente fala de qual que é o animal que está transmitindo, vamos separar da seguinte forma: cães e gatos, que são inclusive os animais que neles circula a variante tipo 1 e 2. Durante muito tempo no Brasil, inclusive, a gente teve profilaxia, né? Você pode vacinar o seu cão. Até hoje existe a recomendação de você fazer vacina anual. Digo mais, é mais que uma recomendação, é uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade, Se você tem um cachorro, você é obrigado a vacinar. Aqui não tem esse papinho de anti-vax para animal não, porque é uma lei. Se você tem um cachorro, ele tem que ser vacinado. Aproveitando, Jordan, você que é o papai do Fluco, o seu cachorrinho, óbvio. Ele tá vacinado? Claro, carteirinha em dia, só um exemplo.
Então, só pra gente entender, que nem no caso aqui em São Paulo, quando eu tava falando que a gente ainda não sabe de onde que veio o vírus, existem as variantes 1 e 2 que circulam entre esses animais domésticos, cães e gatos. Porém, cães e gatos também pode ser ponte de transmissão dos vírus que a gente encontra em morcegos. Ou seja, um morcego pode transmitir o vírus para um cão e para um gato e ele pode, por sua vez, transmitir para a gente. Mas esses são os subtipos dos vírus 3, 4 e 6. E é isso, né, William, que o pessoal lá do Instituto tá esperando para saber se esse cachorro que foi identificado em São Paulo teve aquele vírus que é realmente do cachorro ou se eventualmente ele sofreu o azar aí de tomar uma mordida de um morcego e foi identificado apenas no cachorro, e isso tem uma importância epidemiológica muito grande. Porque se for um vírus que é do cachorro mesmo, então a gente tem que ficar um pouco mais alerta, fazer uma campanha, talvez fazer uma nova campanha de vacinação, ter todo um alerta ali do que se caso for o vírus do morcego. Então, por isso a importância de identificar o sorotipo. A gente falou de cães e gatos e a gente vai falar agora de morcego. Existe, assim, a gente sabe quando vai fazer estudos biológicos, né, estudos de campo, nesses animais, que é super comum encontrar o vírus nele. Então, nesse momento, se você for em alguma região onde é o habitat natural deles e for testar, é comum você encontrar. Geralmente, os morcegos, eles também podem desenvolver... geralmente não, eles têm sintomas, mas parece que esses sintomas podem demorar bastante. Ou seja, pode ser que o vírus fique ali com ele, habitando, e isso seja durante um período muito prolongado, durante, inclusive, meses a anos. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala de morcego, você não precisa ter uma lesão direto do morcego, não precisa te morder. Inclusive, tem relatos na literatura, a gente teve casos aqui no Brasil, em Minas Gerais, onde crianças estavam brincando com o morcego. Não foi encontrado nenhum tipo de inoculação, né? Às vezes a gente fala morcego, já pensa naqueles hematófagos que, né, vão pegar o nosso sangue, mas não precisa só, inclusive, ser esse tipo de morcego. Várias espécies, inclusive aquelas que não são hematófagos. E, por exemplo, só de você ter contato com esse animal, você já pode ter a transmissão da raiva, diferente dos cães e gatos, que só o contato não é o suficiente. Outros animais silvestres também vão ser possíveis de estar transmitindo a raiva, que vão ser os micos em geral, né? Que seriam os macacos, raposas, guaxinins, coatis, gambás e roedores silvestres. Isso é importante. Silvestres. Roedor silvestre, isso é uma pegadinha. A gente sabe que o roedor urbano não transmite raiva. Mas já teve um caso que eu fiz faculdade lá em Cuiabá, e no pronto-socorro chegou um paciente com uma mordedura de capivara. E eu lembro que na época a gente ficou, e aí, será que precisa, não precisa? Daí a gente foi pesquisar na época e, por ser um roedor silvestre, foi indicada a profilaxia para aquele paciente. Mas se fosse um camundongo ali, não teria sido indicado. Porquinho da Índia, hamster, o rato urbano, esse rato de esgoto, rato de telhado, né? O nome biológico, ratos, aquele que a gente vê, o Ratatouille, né, do filme da Disney, ele não transmite raiva. Isso já tá muito bem descrito na literatura. Só não existe. Eles transmitem outras coisas que vão ficar para outros episódios, mas eles não transmitem, não tem indicação de profilaxia. Eles têm outras infecções que podem transmitir, mas raiva não é uma delas. Que nem o Jordan falou, por exemplo, dos animais silvestres, né, como por exemplo a capivara, é difícil estudar, não tem nada de literatura garantindo que eles não transmitam. Deve ser improvável, talvez nem transmita, mas é por isso que a gente indica. E um outro grupo que seriam os animais domésticos de interesse econômico, que aí vão entrar, né, os bovinos, caprinos, ovinos, suínos, também são animais de risco e devem ser realizadas medidas aí de acordo com o protocolo que a gente vai comentar. Para resumir, quando a gente coloca, então, em dois grupos, a gente coloca em, talvez, animais domésticos e domésticos de interesse, como cães, gatos... E os de interesse econômico. Os de interesse econômico vão ter um raciocínio e para morcego vai ter outro raciocínio. Basicamente é isso. Beleza. Então agora a gente vai falar, já falou dos animais, né? E agora a gente vai começar a falar o que fazer frente a um tipo de acidente com esses animais. Primeiro falando aqui... Os tipos de acidente, né? Os tipos de acidente. A gente pode ter acidente que é só contato indireto. Então, aquele bebezinho, aquela criancinha que passou na rua, passou a mão num cachorrinho, o cachorrinho lambeu ele,
lambeu uma pele íntegra, daí a mãe às vezes fica desesperada, será que eu preciso de vacina de raiva, alguma coisa do tipo, e não. Então se for só um contato indireto, tá? Então se for lambedura em pele íntegra, não foi lambedura em mucosa, ou então só encostou no cachorro, ou no gato, ou em qualquer outro tipo de animal, a gente não precisa de profilaxia, só vai lavar com água e sabão. Ponto. Tem um outro tipo de acidente que é o acidente leve. Acidente leve é quando a gente tem ou mordedura ou arranhadura superficial no tronco ou nos membros, exceto mãos e pés. Então por isso que é importante a parte da patogenia. A gente viu que extremidades e face é onde mais tem terminação nervosa. Então se for nessa região é grave, se não for é leve. E se for lambedura de lesões superficiais. Então tem um raladinho ali assim que teve uma lambedura, ainda assim é um acidente leve. Tá? Nos casos de acidente leve, o que a gente tem que fazer, Klinger? Então, primeiro, o cuidado com ferimentos, né? Então, é recomendado a gente lavar imediatamente com água corrente, sabão ou outro detergente por pelo menos 15 minutos. Depois, a gente vai aplicar algum antisséptico que vai inativar esse vírus da raiva. Então, eu posso usar PVPI, clorexidina alcoólica ou outros antissépticos, e só nessa primeira vez. E a gente vai... um outro ponto importante é que a gente não é recomendada a sutura desses ferimentos da mordida. Bem lembrado. Mas quando for absolutamente necessário, uma mordedura muito grande, a gente só vai aproximar as bordas com pontos isolados e depois a gente vai continuar a aplicação. Então, fiz esse cuidado inicial e no caso dos acidentes leves, a gente vai manter esse cão ou gato em observação, né, por 10 dias. Se esse animal ele não apresentar doença, se ele desaparecer ou for um animal que você não sabe a procedência dele, tá recomendado a gente fazer a vacinação. Ou se ele morrer também. Ou se ele morrer também durante esses 10 dias. Então, no primeiro caso, acidente leve, a gente vai observar. Não aconteceu nada, nossa conduta vai ser expectante. Se acontecer alguma coisa, esse animal desenvolver doença, desaparecer, morrer ou for um animal desconhecido, a gente está indicado a gente fazer a vacina antirrábica. A vacina, lembrando que são 4 doses, né? Os intervalos é dose no D0, no D3, no D7 e no D14. Então, esse é o esquema, sempre que a gente estiver falando de vacina, é esse esquema padrão. Pontos importantes também, Jordan. A gente deve começar essa profilaxia o mais rápido possível, porém o mais rápido possível, mas sempre que houver a indicação, a gente vai tratar o paciente em qualquer momento, independente do tempo transcorrido entre a exposição e o seu atendimento. Habitualmente a gente considera um tratamento para acidentes ocorridos até 1 ano antes. Então, a gente sempre vai tratar o mais rápido possível, mas não é porque o paciente chegou 1 semana depois no seu consultório falando que teve o acidente que você não vai realizar esse tipo de tratamento. Até que a gente viu que o período de incubação é extremamente variável, né? Então, você ainda pode estar naquele período. E esse período de incubação que geralmente é prolongado, a gente ganha a vantagem de ter a potencial de poder usar a vacina como se fosse uma profilaxia pós-exposição após esse acidente. Então, inclusive, às vezes acontece no pronto-socorro de você chegar com algum paciente que esteja muito assustado, ainda mais, né, hoje em dia a gente tá tendo casos, que nem o caso que tá na mídia, às vezes o paciente pode chegar, o meu cachorrinho em casa me mordeu, eu sei que é muito grave, cria uma certa ansiedade, mas explicar a importância de que dá para esperar e que a vacina, inclusive, é muito efetiva. Ela sozinha já dá um grau de proteção muito significativo. Beleza. E nos casos de acidente grave, né? O que a gente vai fazer? Então, grave é tudo aquilo que sobrou. Então, quando você tem lesões de extremidades, mordedura ou arranhadura de face, também é uma coisa muito importante. Então, isso aí são as lesões graves. Uma outra coisa que a gente sempre vai considerar que é a lesão grave é acidente por morcego, né? Ou por algum outro mamífero silvestre, justamente pelo fato da gente não ter a capacidade de observar. Então, se você tiver uma mordida por um macaco, desde que o macaco não seja seu, você não tem como observar, você vai considerar como um acidente grave. Mas no caso dos cães e gatos, vai ser a mesma coisa. Exatamente. Observar por 10 dias, se ele não desaparecer, não morrer ou não apresentar sintomas, aqui vai mudar. Porque além da vacina, no esquema que o Jordan falou, de 0, 3, 7, 14 dias, a gente vai fazer o soro antirrábico também. Então, no caso de acidentes graves, seria o soro mais a vacina. A vacina, ela começa a fazer um pico de proteção pra gente a partir do 7º dia. Então, entre o 0
e o 7º dia pós a vacina, a gente está desprotegido. E é aí que entra a indicação do soro. Não que ele vá contribuir necessariamente com a sua vacina, mas naquele período em que você ainda está fazendo uma resposta para ela, existe o benefício. Ou seja, se o paciente teve uma exposição, foi vacinado no dia 1 e chega no dia 8, já não tem mais indicação de você fazer o soro, pois só a vacina já é o suficiente. Perfeito. E como que é feito esse soro, né? Ele é feito numa dose fixa, que é 40 unidades por quilo de peso. É uma dose única, independente do peso do paciente, tá? Então você vai fazer essa dose. Daí você vai pegar o volume total desse soro e vai tentar, principalmente aí nesses casos de acidente grave, então um cachorro, um pitbull te estraçalhou lá, fez uma mordida importante e era um pitbull com raiva. Aí você vai ter que aplicar todo aquele soro na ferida. Se não couber, a ferida não for grande o suficiente, aí você faz IM depois na região glúteo, o que sobrou do soro antirrábico. Mas a maior parte possível, depois de lavar, de fazer todo o cuidado inicial com a ferida, é aplicar ali na região próxima. Porque como a gente viu, a inoculação local é muito importante inicialmente no caso. E se o paciente tiver mais de uma ferida, tiver várias feridas, e aquela quantidade total de soro que você preparou talvez não for suficiente, existe a indicação, inclusive, de você diluir esse soro em soro fisiológico e aplicar aí separado nas diferentes feridas que você teve. Então, esse é um jeito interessante de a gente aplicar o soro, né? Não faz na veia, no IM, em qualquer lugar, tem que ser realmente aplicação local. E existe, além do soro antirrábico, a imunoglobulina humana antirrábica também, que tem a indicação para fazer quando o paciente não consegue fazer o soro antirrábico. Então, naqueles casos de paciente que tem quadros anteriores de hipersensibilidade ao soro, ou então paciente que usou imunoglobulinas de origem equídea. Então, existem alguns casos aí que é mais comum em quem sofre acidentes com muita frequência, por exemplo, o veterinário. Então, o veterinário que já recebeu soro, estava tratando de um animal silvestre, teve uma reação de hipersensibilidade com soro antirrábico. Aí, para não fazer o soro antirrábico, existe a opção da imunoglobulina antirrábica humana. Mas, a grande parte das vezes, vai ser o soro que a gente vai fazer. Exato. O segundo grupo, que também é muito parecido, que não vai mudar a conduta, seria esses mamíferos domésticos de interesse econômico. Então, mordedura por um porco, por um cavalo, por um boi. Seria a mesma coisa. Acidentes leves a gente só faz a vacina, e acidentes graves a vacina e o soro. Perfeito. Já o que vai mudar vai ser os acidentes causados pelos morcegos e outros mamíferos silvestres, né? Como a gente falou dos outros mamíferos silvestres, raposa, guaxinim, esses outros mamíferos que podem transmitir a raiva. Aqui a diferença é que, independente se o acidente ele é leve ou grave, a gente já vai considerar a sorovacinação. Então seria para todos esses acidentes de mamíferos e morcegos, mamíferos silvestres e morcegos, a gente vai fazer tanto a vacina quanto o soro. E existe uma outra situação específica, no caso dos morcegos, em situações de adentramento, né? Então, assim, entrou um morcego dentro da sua casa, o que você faz? Então, se você tá acordado, tranquilo ali, viu que o morcego entrou, você espantou o morcego e foi embora, beleza, não precisa fazer nada. Só que existem muitas vezes, e já aconteceu comigo isso, eu acho que eu deveria ter tomado a profilaxia. Eu tô dormindo, eu acordo e tem um morcego dentro do meu quarto. O que fazer? Daí, assim, o manual orienta a analisar caso a caso, mas a gente sabe que as mordidas de morcego não são mordidas, ou lambeduras, não são algo sintomático muitas vezes, não é algo doloroso. Então, assim, em caso de adentramento, que você estava dormindo e acordou, é recomendável, sim, você fazer a profilaxia, embora a gente saiba que muitas vezes isso não acontece, que é uma situação muito comum, às vezes, em fazenda, em regiões próximas à mata, mas o manual orienta a avaliar caso a caso nessa situação. Só uma coisa, Jordan, se você falou espantar, fica aí a recomendação para quem está em São Paulo, se você encontrar um animal, um morcego, ligue para 156, o departamento de doenças zoonoses, eles vêm retirar o animal para você. Não existe, é melhor não mexer no bicho. Não, sim, espantar que eu falei só, você dá uma abanada ali assim, sem querer.
Beleza, então acho que a gente falou bem, né, de como que funciona a profilaxia. De maneira resumida, contato indireto a gente não faz nada, a gente só avalia nesses casos de morcego, por exemplo, nesse caso de adentramento que eu dei o exemplo. Nos acidentes leves, a gente sempre vai dar apenas vacina. Se a gente puder observar, a gente eventualmente não vai fazer nada, espera 10 dias. Nos acidentes graves, se a gente puder observar o animal, mesma coisa, só que além da vacina a gente vai dar o soro. E eu acho que é basicamente isso, né? E só mais uma coisa, Jordan, que seria no caso de reexposição, né? Se você teve uma reexposição, você tomou a vacina e daí algum tempo você teve um outro acidente, se você tiver tomado o esquema completo até 90 dias antes desse último acidente, a gente não vai realizar esquema profilático nenhum. Agora, se recebeu um esquema há mais de 90 dias, aí a gente vai seguir. Aí existem nos estados, né, tem alguns CIATOCs que absorvem essas demandas em relação à raiva, né? Existem nos estados referências técnicas específicas para poder dar o segmento necessário para esses casos. Essas reexposições recorrentes é muito comum, né? Parece que é meio inviável, mas para quem trabalha com manejo de animal, né, principalmente de animal silvestre, isso é uma situação que pode ser bem corriqueira. Inclusive, existe profilaxia pré-exposição, pré-exposição, né? Que a profilaxia pré-exposição vai estar indicada para aquelas pessoas que têm um risco muito grande de exposição permanente ao vírus da raiva. Então, os médicos veterinários, biólogos, os funcionários dos laboratórios de virologia, estudante de medicina veterinária, biologia, as pessoas que atuam com captura, vacinação, manutenção, funcionários de zoológico e profissionais também que atuam em clínicas de animais silvestres. Beleza. Inclusive, é super importante a gente estar falando desse assunto hoje, porque a vacina e até o soro antirrábico, eles são muito caros. Pra gente que vive aqui no Brasil, que tem um sistema de vacina que fornece via SUS, custa muito caro. Se você for comparar, por exemplo, com uma vacina da polio, que custa menos de R$1, e a vacina menos de $1, né? E a vacina da raiva chega a custar $10 em média. E, inclusive, nos últimos anos, assim, tem feito falta no mercado do soro antirrábico, né? Por várias questões, assim, de questão industrial e de políticas públicas. Então, sempre indicar muito bem, sempre, na dúvida, procure os protocolos, tente se informar para não fazer uma indicação desnecessária. Sempre que possível, observar o animal, fazer esse esforço para também não indicar de uma forma desnecessária. Beleza, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Falou! Semibreves, edição de podcast.